Fala, família evolutiva, aqui na sequência, com a mesma camisa mesmo, não vou perder meu tempo pegando outra camisa. No máximo, se sentir frio aqui, eu vou colocar um blazer, um casaco. Mas enfim, eu tô aqui para falar, né, sobre o tema do toque religioso ou toque de blasfêmia, né, que é um toque, né, que é um tema tabu. Eu tô aqui com o manual, tá bom? E a gente fala dos temas de tabu, né? Que são, pensa em todo, quais são os tabus da sociedade, né? A homoafetividade ou a homossexualidade ainda é um tabu, né? O ateísmo, né? Ou questionar religiões ainda é um tabu. Apesar de ainda bem que a gente vive num país onde a gente pode ter a liberdade religiosa, mas ainda questionar a sua religião ou o seu Deus, ou a sua ideia de Deus ainda é um tabu, tá bom? A questão do amor incondicional de mãe também é um tabu, né? E o incesto é um tabu. Então são temas de toque. Então hoje a gente vai falar do tema religioso, ou do toque de blasfêmia. É um toque que gera muito sofrimento, como todos os toques, ou como todos os transtornos mentais. Tá? E tem pessoas que têm me pedido, né, tanto nos comentários dos vídeos, quanto pelas mensagens no WhatsApp. Se você quiser mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp, tem aqui na descrição do vídeo, bem no final, no último link, o meu link do WhatsApp, que é o DDD 21, DDD do Rio de Janeiro. O número é o 975 89 4235. Manda uma mensagem para mim. Também, se você quiser falar sobre atendimento online, eu faço atendimento online, sim. Faço hipnose, sou coach, trabalho com hipnose, com psicologia cognitivo-comportamental, transpessoal, psicologia evolutiva, enfim, psicossomática, neuropsicologia, ferramentas de coaching evolutivo e ferramentas que eu desenvolvi, ferramentas que eu tenho como arsenal, onde você pode estar acessando também algumas ferramentas gratuitamente pelo WhatsApp, na lista exclusiva, na lista VIP, tá bom? Somente pelo WhatsApp, eu não estou trabalhando mais com e-mail. Então esse toque religioso, o toque de blasfêmia, são questionamentos em relação a Deus, tá bom? É um momento, acho que quase todo mundo passa na vida. Se não passa, né? Ainda bem, soube lidar com isso. Eu lembro que eu não sofri tanto com esse questionamento porque eu fui buscar logo uma solução. Eu lembro que quando eu comecei a questionar Deus, eu lembro que até me disse ateu, eu questionava Deus porque eu sofria, porque Deus porque não era, talvez não era digno no amor de Deus, porque Deus não me ouvia, porque Deus era, né, cheguei a xingar Deus de filho daquilo, né? Filho enfim, filho da puta mesmo, né? Pô, Deus, porque Deus, né, não olha para mim, então Deus não existe, mas ao mesmo tempo eu tinha uma coisa dentro de mim que não admitia ser ateu, mas eu dizia que eu era ateu porque eu estava com raiva de Deus, e ao mesmo tempo eu tinha medo é uma situação complicada, e eu fui buscar estudar mesmo, a estudar a Bíblia, e não me contentei estudando a Bíblia, fui estudar outras religiões, né, onde me dava uma visão diferente de Deus. Porque se existe um único e verdadeiro Deus, a verdade então está acima de todas as religiões. Pensar dessa forma. Não estou querendo dizer que é assim que você deve pensar, não. Eu estou querendo dizer que pensar dessa forma confortou o meu coração. Porque eu saí daquela dogmática, daquela coisa rígida de pensar, né? Porque, enfim, não sei qual é a passagem da Bíblia, mas existem outros vídeos que falam sobre o toque religioso, né? Que usam passagens da Bíblia para falar. Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso também, pegando algumas passagens da Bíblia para poder trabalhar, né, com algumas técnicas da terapia cognitivo-comportamental, que é o confrontar, né, pensamentos através de dados de realidade. Então, Deus conhece o nosso coração.
Ele sabe que o nosso coração é falho, que o coração representa as emoções. Então Deus sabe que esses conflitos não são quem você é verdadeiramente. Deus sabe tudo, Deus é onisciente. Então Deus não vai te julgar ou te condenar, ou te excluir, te exilar, porque você está sofrendo com um transtorno mental. Meu irmão, minha irmã evolutiva, isso não existe. Deus não é esse tipo de criador. Deus é justo e benevolente. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece nosso coração, entende os nossos conflitos. Só que Deus não pode intervir nos nossos conflitos, porque os nossos conflitos são permitidos por Deus, não são impostos por Deus, são permitidos por Deus nos nossos acordos espirituais, quando nós decidimos retornar para a Terra, reencarnar, ressuscitar, ressurgir, um novo corpo, para continuar a nossa trajetória evolutiva. Então, passar por algum tipo de transtorno é uma missão evolutiva que vai nos impor uma evolução mais rápida. Não impor, essa palavra não foi muito bem colocada, mas é uma oportunidade que nos foi acordada, nos foi permitida, mesmo a partir do sofrimento, e você vai entender por quê daqui a pouco. Você precisa sofrer para crescer mais rápido. Como que você vai entender isso? Eu aprendo muito com as plantas, com as árvores, na minha horta. Eu estava na minha horta ainda há pouco. Estou postando fotos da minha horta na comunidade, lá nos meus posts, lá nas fotos. Curte lá, vê lá, né? Comenta lá, deixa seu comentário lá. Isso ajuda ao canal ser mais conhecido, ajuda a essas informações ser propagadas para um maior número de pessoas que vão estar sendo beneficiadas. Então curte o vídeo, não deixa de curtir logo no início do vídeo, de se inscrever, de clicar no sininho para ser notificado dos vídeos todos os dias às 15 para as 8 da noite, tá? Às 19h45. Então, como que eu consegui? Foi dessa forma. Foi ampliando a minha visão sobre Deus, entendendo na própria Bíblia, em outros textos religiosos, né, sobre as faculdades de Deus, onisciente, onipotente, né, justo, entender sobre as leis divinas, tá? A lei de causa e efeito, a lei do livre-arbítrio, são leis que me fizeram entender e ampliar a minha percepção e entender que não era Deus que estava me sacaneando, que Deus não era um filho daquilo, né? Entender que eu também não nasci para sofrer, eu não escolhi sofrer, eu não escolhi vir nessa família, eu não escolhi vir dessa cor, com esse cabelo, eu não escolhi vir com esse nariz, com esse dedinho do pé que tem quase unha. Eu escolhi sim vir como eu vim, aonde eu vim e o que eu preciso passar aqui na Terra para poder crescer de uma forma mais rápida. E eu só estou aqui na Terra porque eu escolhi evoluir. Ok? Procura sobre acordos espirituais, tá? Procura sobre acordos espirituais. Procura sobre lei do livre-arbítrio, procure sobre lei de causa e efeito. Procure ler, estudar e assistir vídeos sobre religiões diferentes da qual você foi criado impostamente. Não foi você que escolheu, você não exerce o seu livre-arbítrio quando você permanece na mesma religião, na mesma igreja que os seus pais foram, que seus avós foram, que eles escolheram para você, que você imporam que você acreditasse nisso. E não é isso que Deus quer para você. Deus criou o livre-arbítrio, não foi à toa, tá bom? Não foi por acaso. É para você usar, mas usar de forma consciente. E como ter consciência de como usar o seu livre-arbítrio? Tendo noção das possibilidades que você tem de adorar a Deus de várias formas.
tanto na Igreja Católica, quanto na Igreja Evangélica, quanto no Candomblé, quanto no Espiritismo, quanto na Mesa Branca, no Hinduísmo, no Budismo, no Islamismo, em todas as religiões que você puder conhecer, religiões antigas, enfim. Até sendo ateu, você pode adorar a Deus. Pode ser contraditório isso que eu estou falando, mas é verdade. Porque muitas pessoas, quando eu percebo isso, né, como Leandro Carnal, por exemplo, né, eu vejo que o entendimento dele sobre o que é Deus é muito maior do que muitas pessoas que dizem acreditar em Deus, mesmo sendo uma pessoa que se diz ateu. Né? Porque o Deus não é essa coisa que a gente idealiza ou que vem sendo... É porque a Bíblia, gente, a Bíblia ela foi manipulada. As escrituras sagradas originais é que dizem a verdade. Mas é a verdade de um ponto de vista, de uma época, de um povo, de uma cultura diferente da nossa. Tá bom? A gente precisa também entender, né, um pouco, procura sobre traduções originais da Bíblia, tá bom? Procura no YouTube aí sobre tudo isso que eu falei para você. Isso são formas de você estar entendendo mais sobre você mesmo, sobre os seus questionamentos e sobre Deus, né? Sobre o que é Deus, sobre como Deus pensa, sobre as faculdades de Deus, sobre as leis de Deus. Né? Entender que Deus não pode meter a mão no seu pensamento e tirar isso de você, porque foi uma escolha sua. Né? Porque uma árvore, como eu falei, aprendendo com as plantas, eu percebo que elas cumprem seu papel, sem questionar e sem julgar. Então elas aceitam o sofrimento e elas tiram o melhor do sofrimento, porque elas crescem mais fortes e dão frutos mais saborosos, né? Frutos mais saudáveis. Quando você poda a árvore, você vai fazer que ela sofra, sim, mas depois ela se recuperar, ela vai crescer mais forte. E ela não questiona isso. Ela simplesmente extrai do ambiente tudo o que ela precisa para crescer mais forte, depois que ela sofre. E ela sofre na natureza também, não só pela ação do homem, pela manipulação na agricultura, mas ela sofre também na natureza, como uma árvore que sofre com os ventos, com as tempestades, com os raios, com a seca, com a enchente. As árvores sofrem e não julgam, não questionam. Apenas extraem do momento certo, daquilo que elas têm acessível, os nutrientes necessários para que elas cresçam. E quais os nutrientes que a gente pode acessar? Conhecimento, diversificar os nossos conhecimentos, ampliar a nossa percepção, os nossos entendimentos sobre Deus, sobre religiões, tá bom? Fica a dica aí. Então, faça isso que eu estou falando. Faça isso, experimente procurar sobre esses temas, né? Converse com o seu pastor, converse com o seu líder religioso, né? Frequente outros lugares, não só vai ler, não só vai assistir vídeo, não. Frequenta, gente. Deus não vai te mandar para o inferno porque você foi criado na Igreja Católica e vai para o Espiritismo, ou sair do Espiritismo e ir para a Igreja Católica, ou para o Umbanda, ou para o Candomblé, ou para o Islamismo, ou para o Hinduísmo, ou para o Budismo. Frequente outros conhecimentos, outras religiões. Deus é justo, Deus é onisciente, Deus está entendendo que você está exercendo o seu livre-arbítrio, tá bom? Não existe religião certa, não existe religião acima da verdade, não existe religião acima de Deus. Então a melhor religião é aquela que conforta o seu coração. Próximo vídeo a gente fala mais sobre isso. Um forte abraço.